George R. R. Martin sempre afirmou que os livros das Crônicas de Gelo e Fogo iriam terminar com 7 livros no total. E, no momento, a gente já tem 5 desses livros publicados e estamos aguardando o 6º livro. Mas uma coisa que sempre chamou a atenção dos leitores é que ainda existem muitos arcos em aberto nesse momento na narrativa. E, para a história terminar em 7 livros, muito provavelmente o George R. R. Martin vai ter que usar Os Ventos do Inverno, o 6º livro, para encerrar vários desses arcos. E, como o autor nunca teve medo de matar personagens centrais na sua história, é bem provável que vários personagens importantes acabem morrendo em Os Ventos do Inverno. Sendo assim, hoje nós vamos brincar de videntes verdes e vamos tentar estimar quais as chances de alguns personagens morrerem no próximo livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. E bom, antes de começar, vale mencionar que essa ideia de vídeo não é original minha. Algumas semanas atrás, o canal gringo Queen the GM fez um vídeo nesse estilo, opinando sobre quem ele acha que vai falecer no 6º livro das Crônicas. E eu também vi a página Westeros Brasil, lá do Instagram, fazendo algo parecido nos stories. E como esse é um tipo de vídeo que cada um tem a sua opinião, eu achei que é válido que eu viesse aqui dar os meus pitacos também sobre quem que vai sobreviver ou morrer aí no próximo livro das Crônicas. Obviamente não dá pra palpitar sobre todos os personagens dos livros, porque eles são muitos, mas eu selecionei 39 personagens centrais da narrativa para palpitar, e eu dividi eles em algumas categorias, indo desde os que eu acho que tem 100% de chance de morrer, até os que eu acho que tem 0% de chance de morrer no 6º livro. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E bom, para esse vídeo não ficar muito desinteressante e eu poder focar nos palpites dos personagens que eu acho que tem mais chances de morrer mesmo, eu vou fazer um resumo dos personagens que eu acredito que tem até mais ou menos 50% de chance de morrer no 6º livro. Essa categoria de personagens até 50% de chance eu dividi em 4 grupos. Dos que tem 0% de chance, os que tem 10% de chance, os que tem 30% de chance e por fim, os que tem 50% de chance de morrer aí no 6º livro. Não entendeu? Calma que eu vou explicar. Por exemplo, os personagens com 0% de chance de morrer no 6º livro, na minha opinião, são a Arya, o Bran, a Sansa, a Daenerys, o Tyrion, a Olenna Tyrell e o Doran Martell. Para mim, todos esses personagens ainda são muito importantes para o futuro da trama e eles estão numa espécie de arco de desenvolvimento que ainda está longe do fim. Particularmente, eu não consigo imaginar um cenário plausível para o Martin matar esses personagens num futuro próximo da narrativa. Por isso, eu aposto que eles vão sobreviver pelo menos até o 7º livro. E claro, eu sei que o Doran Martell e a Olenna Tyrell não têm o mesmo nível de importância que personagens como a Daenerys, o Tyrion, a Sansa, o Bran e a Arya. Mas esses dois personagens, a Olenna e o Doran, eles representam muito a casa deles, de certa forma, e a força da casa deles ali dentro do cenário político de Westeros. E por isso, como eu não acho que a casa Tyrell ou a casa Martell vão ser extintas no 6º livro, eu acho que esses personagens vão continuar vivendo. E já os outros que eu citei, o Tyrion, a Daenerys e o trio de crianças Starks, Bran, Arya e Sansa, esses são personagens muito centrais para a narrativa e realmente, se eles forem morrer na história, vai acontecer só lá pro final do 7º livro. Agora, já na faixa dos 10% de chances de bater as botas, estão personagens como Brienne, Davos, Jaime Lannister, Melisandre, Santarli e Varys. Mais uma vez, eu acho que todos esses personagens são ainda muito importantes para a história e os seus arcos estão longe de serem concluídos. Tem muita coisa sobre eles para ser desenvolvida na história ainda, então por isso que eu acho que eles não vão morrer. Mas eu coloquei eles com esses 10% de chance porque todos esses personagens estão em cenários muito difíceis. Eles estão como reféns, como no caso da Brienne e do Jaime, ou de alguma forma estão próximos de uma batalha, como o caso do Davos e do Santarli. Então não dá para descartar que eles morram de uma forma completa, porque pode acontecer deles serem o efeito colateral aí dessas batalhas. O Martin pode usar a morte deles para surpreender os fãs de alguma forma. Talvez, de todos esses da faixa de 10%, o com mais chances de morrer seja o Varys, porque ele é um daqueles personagens que tem informações demais, então pode ser que o Martin prefira matar ele, se livrar dele na narrativa para simplificar a trama. Mas ainda assim, eu acho que todos eles têm uma boa chance, mais de 90% de chance,
de seguirem vivos aí após o 6º livro. Ah, e fica uma menção honrosa nessa faixa dos 10% pro Jon Snow e pro Euron Greyjoy. O Jon, porque ele já tá morto nos livros, mas tudo indica que o George R. R. Martin pretende ressuscitar ele. Porém, eu estou aqui deixando 10% de chance do Martin ter mudado de ideia e ter mantido o Jon Snow morto. Talvez preferindo seguir um caminho diferente do que a gente viu na série de Game of Thrones. E eu coloco essa questão do Jon não voltar aqui nesse vídeo, porque eu acho que a ideia do Martin ter desistido de ressuscitar o Jon Snow nos livros explicaria perfeitamente a demora dos Ventos do Inverno. Ou seja, pode ser que no meio do caminho, talvez até depois de ter visto o que aconteceu em Game of Thrones, o Martin possa ter repensado e resolveu não voltar à vida aí do Jon Snow, e isso mexeu em toda a narrativa, e por isso que ele está demorando tanto. Seria uma explicação plausível e interessante, então por isso que eu deixo essas 10% de chance aí do Jon não voltar. E o Euron Greyjoy eu coloco nessa faixa dos 10% porque ele é maluco. Nós sabemos que nos Ventos do Inverno o Euron está planejando um ritual mágico e sinistro, e sabemos que o Euron já se vê como uma espécie de deus na Terra. Por isso, eu não descarto a chance dele se sacrificar numa espécie de ritual mágico e acabar retornando à vida como uma espécie de rei da noite ou algum tipo de deus afogado reencarnado, algo bem Lovecraftiano. Seria a cara do Euron fazer isso. Enfim, já na faixa de 30% de chances de ir de arrasta pra cima, estão os personagens Cersei Lannister, Peter Baelish, Arianne Martell e o jovem Griff. E bom, eu sei que aqui eu já tô falando de personagens muito relevantes pra trama, como a Cersei e o Mindinho, mas eu realmente acho que tem uma chance mais considerável deles morrerem. O Mindinho eu coloco aqui por conta da Sansa. Eu acho que o arco de desenvolvimento da Sansa passa diretamente por ela perceber que o Mindinho é uma ameaça pra ela e que foi ele que ferrou com a família inteira dela. Por isso, eu não ficaria surpreso e nem triste se a Sansa finalmente caísse na real e se aliasse aos Lordes do Vale para dar um golpe no Mindinho e acabar com ele de uma vez por todas. Lembrando que a Sansa sabe de vários podres do Mindinho e, se ela for inteligente, ela pode usar isso contra ele. Agora, aqui tem esse grande e se da Sansa ser inteligente. Eu sei que ela tem esse potencial, mas parece que ela resiste querendo se manter como uma menininha bobinha que continua acreditando nos Cavaleiros Galantes. Se ela superar isso, ela pode sim se dar conta de quem o Mindinho realmente é e se voltar contra ele. E aí, nesse caso, eu acho que o Mindinho ia ter sérios problemas ali no vale. Já a Cersei tá aqui nessa faixa dos 30% porque ela tem muitos inimigos. Ela, no 6º livro, vai precisar enfrentar o julgamento da fé militante. E mesmo que ela supere isso, ela ainda vai precisar enfrentar as forças do jovem Griff que devem atacar Porto Real. E tudo isso sem ter o apoio dos Tyrell, que eu acho que vão debandar pro lado do nosso suposto amigo Aegon VI. Nesse cenário, a Cersei pode muito bem despirocar e queimar Porto Real, morrendo no processo ou mesmo sendo executada após a batalha. E que fique claro aqui, eu acho que tem mais chances do Mindinho e da Cersei sobreviverem ao 6º livro, mas eu acho que eles já são personagens que estão entrando numa zona perigosa. Agora, o jovem Griff e a Arianne Martell, eu coloco eles nessa faixa porque eu acredito que os dois vão se casar no 6º livro e juntos eles vão tomar Porto Real. Particularmente, eu acredito que os dois vão ficar vivos, vão controlar a cidade para que no 7º livro a Daenerys chegue em Porto Real também e role uma espécie de Dança dos Dragões 2.0. Inclusive, eu já falei sobre essa teoria da nova Dança dos Dragões num vídeo aqui do canal que vai aparecer no card. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que essa dupla fica nessa faixa de 30% de chance de morrer, porque pode ser que essa teoria esteja completamente errada e que os Lannisters e os Tyrell mantenham a sua aliança e consigam vencer as forças do jovem Griff. Nesse caso, tanto o menino Aegon quanto a Arianne poderiam acabar morrendo após a batalha de Porto Real dar errado pro lado deles. Mas, mais uma vez, eu realmente acredito que o jovem Griff vai vencer a batalha contra os Lannisters. Mas, como o Martin gosta de surpreender, eu não vou descartar totalmente que os planos da Companhia Dourada e do jovem Griff e do Joe Conning possam dar errado. Inclusive, eu também já fiz um vídeo só sobre o jovem Griff aqui no canal, que também vai aparecer no card para vocês. E bom, por fim, dessa primeira sessão, dessa primeira categoria, temos a faixa de 50% de chances de morrer. Nessa faixa entram personagens como Marjorie Tyrell, Victarion e Theon Greyjoy, Arya Rothar
e as princesas Shireen e Myrcella Baratheon. Bom, a Marjorie tá aqui porque ela é um completo mistério pra mim. E, como vocês já podem imaginar, 50% é essa zona neutra que é muito difícil de colocar os personagens, porque é aquela coisa meio em cima do muro, fica os personagens que realmente a gente não tem certeza se eles vão viver ou vão morrer no próximo livro. E bom, a Marjorie tá aqui nessa faixa pra mim porque ela é um completo mistério. Eu acho que ela tem tudo para sair viva do julgamento da fé militante, que vai acontecer no próximo livro, até porque, até onde nós sabemos, ela é de fato inocente de todas as acusações. Foi uma armação da Cersei contra ela. Mas, ao mesmo tempo, tá uma instabilidade política tão grande em Porto Real que aqui é difícil não levar a série em consideração, onde a gente vê a Marjorie morrendo numa cena pouco canônica, mas muito maneira de assistir, que é a explosão do septo de Baelor. Ou seja, sabendo que tem tudo para Cersei ficar cada vez mais instável no sexto livro, e a Marjorie conseguindo superar a fé militante, talvez até se aliando a ela, não dá para descartar essa possibilidade da Cersei realmente querer queimar a cidade, ainda mais com o Jovem Griff chegando, e nisso ela acabar atacando ou queimando, né, a fé militante e a Marjorie no processo. Sem contar que o maior ponto pra mim dessa faixa de 50% é que eu não necessariamente acho que os personagens que estão aqui vão morrer. Não tem um motivo tão forte assim pra eles morrerem. Mas eu também acho que são personagens que estão sobrando na narrativa. Talvez essa explicação tenha ficado um pouco complicada, mas por exemplo, se a Marjorie Tyrell sobreviver ao sexto livro, qual que vai ser o papel dela na história? Porque, como eu já disse, eu realmente acredito que Porto Real vai cair, com o Jovem Griff e a Arianne Martell assumindo a cidade. Se isso acontecer, eu não vejo utilidade para Marjorie no futuro da narrativa. E o mesmo se aplica às princesas Shireen e Myrcella. Elas são herdeiras do Trono de Ferro de alguma forma. E o Martin até pode encontrar uma maneira inteligente de encaixar elas no futuro das crônicas. Mas, no pé que as coisas estão atualmente, com tanto o Stannis quanto os Lannisters próximos de serem derrotados, eu acho que essas duas vão ficar sobrando na história. Por isso, pra mim, é 50% de chances delas morrerem ou viverem. Talvez o Martin queira manter a Shireen, a Myrcella ou até a Marjorie dentro da narrativa, pra talvez usá-las no futuro ou até pra escantear elas de alguma forma. Mas eu acho que tem uma grande chance dele acabar eliminando elas pra também simplificar a trama de um modo geral. Já o Theon Greyjoy e o Victarion, pra mim, são figuras bem controversas. O Theon tá realmente ameaçado pelo Stannis e o Victarion tá envolvido na batalha por Meereen. Se me perguntasse hoje, eu diria que ambos vão sobreviver, mas tem muitos argumentos para teorizar o contrário, de que eles não passam do próximo livro. Por isso eles também estão aqui na faixa de 50%. Lembrando que o Theon, o Stannis já pretende matar ele. O Stannis quer queimar o Theon antes da batalha contra os Frey. Isso já tá mostrado nos capítulos liberados dos Ventos do Inverno. E o Victarion, ele pretende trair o Euron e tomar a Daenerys como esposa dele. E particularmente a Daenerys é uma esposa meio amaldiçoada. Ninguém que tentou casar com ela se deu bem até agora. Então também isso pode jogar contra o próprio Victarion. E enfim, o Arya Rothar, eu acho que tem chance de morrer porque o Martin, mais uma vez, precisa simplificar a história. Atualmente, o Arya é o ponto de vista que narra os capítulos do Doran Martell. Mas eu não sei dizer o quanto a gente vai precisar do Arya Rothar para o futuro da história. Então, mesmo que ele não venha morrer no sexto livro, eu acho também que ele não vai mais ser um narrador de capítulos com ponto de vista. O que, de certa forma, para a narrativa, também pode significar aí a morte da presença constante desse personagem dentro da história. E bom, agora o bagulho fica louco. A partir daqui vem os personagens que eu acho que tem mais chances de morrer do que de sobreviver ao sexto livro. E nessa primeira faixa de 70% de chances de morrer, eu coloquei os personagens Rickon Stark, Tommen Baratheon, Asha Greyjoy e Ramsay Bolton. Bom, o Tommen daqui é o mais óbvio. Do mesmo jeito que eu falei da Cersei, eu acredito que Porto Real vai cair pro Jovem Griff. Nesse caso, é bem provável que tanto a Marjorie quanto o Tommen acabem perdendo as suas vidas. No caso do Tommen, eu acho que tem mais chances dele morrer por conta da própria profecia da Meg Ahran, que profetizou que todos os filhos da Cersei vão ter coroas de ouro e mortalhas de ouro, ou seja,
todos vão morrer. Sem contar que a morte do Tommen durante um cerco contra o jovem Griff poderia ser um ótimo incentivo para Cersei despirocar de vez e queimar Porto Real de fato. Por isso eu aposto na morte do Rei Tommen, o que é uma pena, já que ele era um bom menino e um rei promissor. Já no caso do Rickon Stark, que é outro jovem garoto, eu diria que ele pode morrer porque eu também vejo ele sobrando no arco de Winterfell. Por mais que teoricamente ele tenha mais legitimidade, eu acho que o Jon ou a Sansa são candidatos melhores a terem o castelo de volta e a controlarem o norte. Por isso, eu nem sei se o Davos vai conseguir trazer o Rickon de volta de Skagos. Talvez o Rickon esteja muito selvagem ou esteja muito imerso vivendo dentro do seu lobo, o cão felpudo, a ponto de não ser mais humano. Na verdade, para mim, o Rickon é um dos personagens mais difíceis de prever do que vai acontecer com ele nos Ventos do Inverno. Mas se fosse para apostar, eu diria que ele vai acabar morrendo de alguma forma e o Winterfell vai ficar ou com o Jon ou com a Sansa. Agora, quanto a Asha Greyjoy, é mais uma questão de praticidade, porque tanto ela quanto o Theon são personagens que têm ponto de vista nos livros. E os dois irmãos são Greyjoy e ambos estão presos com o Stannis Baratheon. E, como eu já mencionei aqui mais de uma vez, o George R. R. Martin precisa simplificar a trama dos livros para rolar essa reta final de uma forma adequada. Então, eu acho que para cortar personagens, para cortar arcos e para reduzir os pontos de vista, ele vai matar ou o Theon Greyjoy ou a Asha Greyjoy. E, particularmente, olhando para toda a narrativa, eu acredito mais na morte da Asha porque o Theon tem um arco mais profundo dentro da obra. Ele está num processo de redenção dentro da história, deixando de ser o Fedor e voltando a ser o próprio Theon. E eu acho que o arco dele de personagem pede que ele se redima com a casa Stark de alguma forma. Por isso, eu acho que ele vai ter mais tempo aí nos livros para poder completar esse arco, se redimir com os Starks e aí, quem sabe, lá no 7º livro, morrer de alguma forma. Sem contar que a Asha é uma guerreira de verdade. Então, ela provavelmente vai participar das batalhas ao lado do rei Stannis. E, como Stannis já está em desvantagem, eu acredito que a Asha possa morrer lutando por ele. E, por fim, o Ramsay Bolton. Eu não tenho certeza absoluta se o Ramsay vai morrer, até porque não dá pra saber se vai rolar uma Batalha dos Bastardos nos livros também. Mas, como eu acredito que o arco de Winterfell vai se resolver nos Ventos do Inverno, eu apostaria que o Ramsay acaba morto. Talvez tentando recuperar Jane Paul, que tá indo lá pra muralha, lutando contra o Jon em Castelo Negro, algo desse tipo. Sem contar que o Ramsay é um personagem um pouco desbalanceado dentro das crônicas, ele é um cara muito vilanesco, muito cruel, e eu também acredito que seja bem difícil que o George R. R. Martin não vá acabar com ele no final da narrativa. E eu acho que os Ventos do Inverno, com a resolução aí desse nó de Winterfell, é o momento perfeito pro Ramsay também ir de arrasta pra cima. Lembrando que, por mais que o George R. R. Martin tenha uma narrativa muito realista dentro da obra, e por mais que os personagens costumam ser bem cinzas, de um modo geral, os personagens mais cruéis da trama não costumam se dar tão bem. Só vê personagens como o Vargo Hoth, o Dentadas, ou mesmo o próprio Montanha, são personagens que tiveram já destinos trágicos. E dessa faixa aí dos personagens mais cruéis, falta o Ramsay se dar mal. Então eu acredito que isso vai acontecer com ele sim no 6º livro. Agora, nessa faixa de 90% estão aqueles personagens que estão na UTI das Crônicas de Gelo e Fogo. Personagens que estão em estado crítico mesmo. Mas que ao mesmo tempo são personagens que ainda se agarram numa chance de poderem resistir por mais um livro. Ou seja, são personagens que têm tudo contra eles, mas existe ali uma brechinha ou outra dentro da história para que eles possam aí resistir aos Ventos do Inverno e seguir vivos em um sonho de primavera. Nesse caso, eu estou falando de personagens como o Roose Bolton, a Senhora Coração de Pedra, o Alto Pardal, o Euron Greyjoy e o Rei Stannis. E bom, o Roose Bolton é a mesma situação do Ramsay. Eu acho que o arco de Winterfell vai ter que se resolver nos Ventos do Inverno e, portanto, eu acredito que, eventualmente, o Roose Bolton será derrotado e o Winterfell vai voltar para as mãos dos Starks. Inclusive, nos livros tem alguns foreshadowings até, que já revelam que isso iria acontecer. Se eu não me engano, desde a Tormenta de Espadas, já tem um personagem que o Bran encontra no caminho indo para a muralha, e ele fala que ele teve uma visão, ou o Jojen fala que teve uma visão de que os lobos voltariam para o Winterfell. Portanto, é quase certeza que os Bolton vão ser derrotados.
Mas pra mim o Roose tem mais chances de morrer porque pode ser que o próprio Ramsay mate ele. Nos livros, o Roose mesmo diz que o Ramsay um dia vai matar ele. Então, por ter essa ameaça a mais pairando sobre a sua vida, eu acho que o Roose tem mais chances de morrer do que o seu filho. O filho pode acabar matando o pai. Mas assim, de um modo geral, eu acho que os dois vão de arrasta pra cima aí, né, no 6º livro como um todo, né? Talvez o Roose só acabe morrendo antes do Ramsay. Já a Senhora Coração de Pedra, bom, convenhamos que a Catelyn Stark tá fazendo hora extra já nos livros. E, considerando que ela vai resolver suas pendências com o Jaime e com a Brienne nos Ventos do Inverno, eu não vejo mais motivos para ela seguir viva. Então, eu espero que ela realmente vá de base. Agora, tanto o Alto Pardal quanto o Euron Greyjoy são sacerdotes que têm os seus dias contados. Eu não vejo o Alto Pardal vencendo a Cersei numa briga pelo poder e acho que ela vai dar um jeito de eliminar ele mais cedo ou mais tarde. Não sei se exatamente como aconteceu na série, mas ainda mais considerando que vai ter o jovem Griff, eu acho que toda essa questão da invasão de Porto Real vai acelerar esse desfecho do arco da Cersei contra a fé militante. Já o Euron Cabelo Molhado vai servir de isca do Euron Greyjoy nesse sacrifício gigante que ele pretende fazer durante a Batalha de Sangue. Inclusive, eu também já comentei sobre essa batalha num vídeo que vai aparecer num card para vocês. E, por fim, nosso amado, o único e verdadeiro rei, Stannis Baratheon. Infelizmente, eu não consigo ver um cenário no qual o Stannis sobreviva aos Ventos do Inverno. Eu até acho que ele tem uma boa chance de vencer os Frey na Batalha do Gelo e depois enfrentar os Bolton e talvez até de retomar o Winterfell. Mas eu acho que o Stannis vai acabar sendo ferido em batalha e vai morrer logo após reconquistar o castelo. Realmente, eu acho muito difícil o Stannis seguir na história, embora eu ainda tenha esperanças, então eu deixei ele nessa faixa de 90%. Mas é mais uma questão de fé, de querer que o Stannis sobreviva, do que de realmente acreditar que ele vai sobreviver. Acho que quem acredita que o Stannis tem 100% de chances de morrer nos Ventos do Inverno, tem bons argumentos para falar isso. E bom, para finalizar, a faixa dos personagens que eu tenho certeza que vão morrer no 6º livro. Esses personagens aqui, se eles sobreviverem, eu vou ficar realmente muito surpreso, porque de antemão, todos já têm bons motivos para morrer. Eles são Jon Connington, Barristan Selmy, Hodor, Jojen Reed e a Jaime Westerling. E começando pelo mais óbvio, a Jaime Westerling. O George R. R. Martin já avisou em entrevistas que ela vai ser o foco do prólogo do 6º livro. E, como sabemos, todo mundo que aparece nos prólogos e nos epílogos acaba morrendo no livro. Por isso, se a Jaime realmente for a personagem central desse prólogo, como o Martin já anunciou, ela tá completamente condenada. E, mais uma vez, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando todos os prólogos e epílogos das crônicas, então não deixe de conferir. E o Jon Connington também é bastante óbvio que ele vai morrer, porque no 5º livro a gente descobre que ele contraiu escama gris, uma doença mortal nos adultos dentro do universo das crônicas. E como George R. R. Martin não é um escritor ruim igual aos D&D, não vai aparecer uma cura mágica e milagrosa para essa doença igual rolou lá na série. Portanto, o Jon Connington tá condenado à morte e até ele mesmo já sabe disso. Agora vamos para os menos óbvios, mas que eu também tenho 100% de certeza que vão morrer. Bom, o Sir Barristan Selmy é em partes um feeling meu de que ele vai morrer. Mas tudo indica que no 6º livro a Daenerys já vai estar cheia de conselheiros do lado dela. Ela vai ter o Tyrion, vai ter o Arquimestre Meryn, vai ter o Victarion Greyjoy, vai ter a Missandei, vai ter o Ser Jorah, enfim, ela vai ter um monte de gente rondando ela e preparando ela para voltar para Westeros. E por outro lado, o nosso Sr. Vovô já tá bem velhinho, já combateu o bom combate, já se redimiu, né, da sua honra com a casa Targaryen, e eu acho que o papel dele vai ser substituído pelo Tyrion. Então eu acredito que o Sir Barristan acabe morrendo durante as batalhas ali tentando proteger Meereen. Portanto, por mais que ele não tenha nenhuma doença como o Jon Connington e não tenha nenhum aviso do George R. R. Martin como a Jaime Westerling dizendo que ele vai morrer, eu acredito sim, com muita certeza, que o Sir Barristan não passa aí dos Ventos do Inverno.
E agora sim, pra finalizar, o Hodor e o Jojen são personagens que eu acho que vão morrer, porque o arco do Bran precisa dar uma mexida. Eu acho que vai ser um lado bem mais explorado no 6º livro, todo esse desenvolvimento do Bran como Corvo de 3 Olhos, mas eu acredito que alguma coisa precisa acontecer para acelerar um pouco aí a situação do Bran para lá da muralha. Sem contar que a cena do Hold the Door que a gente viu lá em Game of Thrones, para mim é uma cena muito legal e eu acho que é algo que veio diretamente do próprio George R. R. Martin. Acho que os D&D não pensariam numa sacada tão legal assim e, portanto, eu acho que isso é um bom indicativo de que o Hodor vai sim morrer nesse livro. Já o Jojen, eu acho que ele vai de base, até porque ele próprio já tá meio doente lá na Caverna do Corvo e ele já parece ter previsto a sua própria morte. Sem contar que tem uma teoria muito famosa dos fãs que diz que o Bran vai literalmente comer o corpo do Jojen para poder atingir o máximo dos seus poderes como Vidente Verde. Se quiserem, no futuro eu posso trazer um vídeo pro canal só sobre essa teoria. Mas é isso, pessoal. Desculpa se o vídeo ficou um pouco confuso, porque eu precisei falar muito sobre números e também não é o ideal aqui no YouTube ficar falando sobre morte, né? Ficar repetindo aí morte. Então, por isso eu precisei usar outros termos, né? E até algumas gírias para dizer que os personagens vão de base ou vão de arrasta pra cima. Eu sei que tem uma galera mais purista aí do canal que não gosta tanto de termos da internet, mas enfim, o algoritmo nos obriga a usar algumas estratégias, apesar de, no geral, eu não me importar tanto com isso aqui. Para esse vídeo eu quis tentar prevenir, né? E ser um pouco mais family friendly, como o YouTube pede que nós sejamos. Mas deixem nos comentários se vocês acham que tem algum personagem que vocês têm muita certeza que vai morrer e que eu esqueci de mencionar aqui no vídeo, ou se tem algum personagem que eu falei que vai morrer, como o Sr. Barristan, e que vocês não acreditam que ele vai de base, que ele vai continuar firme e forte, vai trazer de volta a Daenerys lá de Essos. Deixem nos comentários que eu vou estar lendo tudo e respondendo o que eu puder. Não se esqueçam de conferir os vídeos que eu citei aí, que vão aparecer nos cards, e também os vídeos que vão aparecer aqui na tela final. E é isso. Deixem um like, se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou, até mais.